Você está recebendo hoje um conteúdo fantástico, um conteúdo totalmente atual, algo que faz diferença na vida das pessoas, tá? Deixa eu tirar esse meu microfone aqui que a gente resolveu de uma outra forma. Show de bola. Nelson, o que é a rota da mudança? Digita aí para mim aí. Nelson, o que é a rota da mudança? Aqui a gente no Instagram tem uma galera também chegando. Que legal. Iago, Michele, Negra. Iau, fantástico. Muita gente. Nelson, o que é a rota da mudança? Aí, digita aí só para que eu saiba que você está aí. Muito jóia. E eu vou estar falando sobre o que é a rota da mudança. Quem pode se beneficiar? Boa noite, Iago. Show de bola. Algo que é interessante sobre a rota da mudança é que a gente vai estar conversando hoje sobre a mente. Preste bem atenção. Você só consegue chegar aonde a sua mente te projeta, beleza? Então, se você gosta de anotar, anota isso aí porque é importante. Você só chega aonde sua mente te projeta. Então, sua mente, ela pode ser o seu algoz, como ela pode ser também o seu salvador. A mente, na maioria das vezes, mente para você e o pior é que você acredita. Né? Um erudito chamado... isso aí, Denise. Mudar a nossa rota aí. Joia, joia. Um erudito chamado Saulo de Tarso. Esse cara era um estudioso. Ele estudou na escola de Gamaliel. Um sábio que compartilhava da sabedoria também de Sócrates, de Aristóteles. Gamaliel vem dessa naipe de sábios, e Saulo de Tarso estudou com Gamaliel, e chega um momento que, da história de Saulo, que ele teve o seu nome mudado para Paulo, aconteceu uma transformação na vida dele, e aí o nome dele foi mudado para Paulo, mas chega um determinado momento da vida de Paulo, que ele entra numa crise, e essa crise de Paulo, ele relata no seu livro, e aí ele fala o seguinte: o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. O bem que eu quero fazer, eu não consigo. Caramba, eu quero fazer o bem, mas eu não consigo. Mas o mal que eu não quero fazer, esse eu consigo. Aquilo que eu não quero, eu consigo. Caramba, que coisa, né? Que droga. Paulo, ele estava agora vivenciando esse drama, vivenciando essa crise, e aí então ele fala uma frase que é interessante, ele fala assim: miserável homem que eu sou. Eu acho legal quando Paulo ele reconhece quem ele é, porque a rota da mudança começa exatamente quando você reconhece quem você é. Quem você é, onde você está, onde você poderia estar. Enquanto você ficar se enganando, achar que a vida está legal, que a vida está boa, né? Deixa a vida me levar, leva a vida, levo eu, né? Desculpa, Zeca, mas isso com a gente não rola, né? A gente quer ser, nós queremos ser e somos os protagonistas da nossa história. E se tem alguém aqui que ainda não é o protagonista da sua história, tenha certeza que você vai chegar lá. A gente vai estar te dando um mapa para você descobrir qual é a rota, né? E em relação a essas questões da sua vida, a gente pode recalcular a rota da sua vida, assim como, né, o Waze fala, né? Recalculando a rota. Então, você pode recalcular a rota da sua vida para obter a vida desejada. Então, eu estava falando aqui que Paulo, ele reconhece quem ele era, e ele, a partir desse momento, existe uma guinada, existe uma virada de chave, né, na vida de Paulo. Então, a primeira coisa que você precisa saber para usufruir a rota da mudança é saber quem você é e reconhecer os seus pontos falhos, reconhecer aonde você está errando, reconhecer que você pode melhorar. Aliás, essa é uma dos nossos, como que chama? Não é jargão, um dos nossos axiomas. Tudo bem com você? Dá para melhorar? A gente cumprimenta as pessoas sempre assim, porque sempre dá para melhorar. Concorda? Sempre dá para melhorar. Uau, a gente está com uma galera muito jóia aqui. Eu quero lembrar você que você pode ainda compartilhar o link, você pode compartilhar aqui para que os seus amigos também usufruam desse conteúdo que é poderoso demais. Ok, alguém já colocou ali, Nelson, o que é a rota da mudança? Então, eu vou falar para você o que é a rota da mudança. A rota da mudança, ela só acontece quando nós atualizamos o nosso mapa mental.
ok? Então, a atualização do mapa mental é que promove a rota da mudança. Então, a rota da mudança não é uma ajuda, não é autoajuda, mas é ciência pura. Ela quebra objeções. A rota da mudança, ela tem base, fundamento também na inteligência bíblica. É algo que acontece milenarmente, na história. A gente vai ver muitas pessoas que usufruíram da rota da mudança e, com isso, elas ganham autonomia e interdependência. Autonomia e interdependência. Gente, como que a gente consegue usufruir, né, utilizar a rota da mudança? No finalzinho, a gente vai estar te dando um link de um grupo que a gente fez no Telegram, e nesse grupo a gente vai estar abastecendo de conteúdos densos, de conteúdos assim, profundos demais, porque para você fazer uma mudança de mapa mental, não basta apenas você ter uma orientação, é importante você interagir com quem é perito, com quem tem o know-how, para ajudar você a virar essa chave, ok? Existem coisas que você consegue fazer sozinho, mas existem coisas que realmente não dá para fazer sozinho. Então, a gente vai estar compartilhando o link, né, tanto aqui pelo YouTube quanto aqui no Instagram, para você fazer parte desse grupo no Telegram, onde a gente vai aprofundar ainda mais sobre esse tema, ok? Então, o que é o mapa mental? O mapa mental está relacionado com a forma como cada pessoa vê o mundo, né? Veja bem, o mapa, ele não é o território. O território é o mundo em si, o mundo todo. Se a gente pensar assim nos continentes, né, no mundo, e você pensar nas pessoas que vivem nesses continentes, nesses países, você vai ver que cada pessoa, cada continente tem o seu mapa mental. Por exemplo, se a gente for pensar sobre o mapa mental das pessoas em relação à questão da pandemia, se você estudar um pouquinho mais sobre Austrália, né, Lilian? Como que eles trabalharam, como que eles agiram em relação à questão dessa pandemia, e eles vivem com uma autonomia de ir e vir, não teve essa questão toda, mas o mapa mental deles foi um mapa que trabalhou com a prevenção, e na maioria das vezes nós somos instigados a trabalhar na intervenção. Gente, toda vez que você trabalha com a intervenção, você vai ter prejuízo, você vai ter dores, você vai gastar mais, e talvez o resultado não seja o melhor resultado, ok? Principalmente nós brasileiros somos, assim, peritos em deixar a coisa se avolumar, somos peritos em deixar a bola de neve crescer, para depois querer tomar uma atitude, querer tomar uma ação. É tão interessante que no começo da pandemia, eu lembro que o ministro falou o seguinte: você fica em casa, não sai da sua casa, quando você estiver morrendo, você vem para o hospital, e aí então a gente resolve a situação. Isso é o padrão do brasileiro, né? A hora que não der mais para você aguentar, então você procura um médico, e aí então lá você morre, porque, enfim, não tem mais o que fazer. Infelizmente, essa mentalidade de intervenção, apenas de intervenção, não é a melhor. A melhor mentalidade é de prevenção, é você exatamente... Deixa eu desligar aqui o meu celular aqui, por isso. É você desenvolver um mapa mental onde você prevê o que você pode trabalhar para não sofrer logo no passo à frente. A gente chama de fator mitigante, né? Como você mitigar a questão e melhorar. Então, no mundo todo, se você pensar assim, eu tenho alguns vídeos que a gente vai estar compartilhando, inclusive no Telegram, de como que o idoso, como que o ancião, né, brasileiro, como que ele faz atividade física nas pracinhas que a gente tem. Aí você vai ver como que acontece essa dinâmica, e aí você pega no Japão, como é que eles fazem as atividades físicas. Fica, caramba, nem eu consigo fazer o que os caras fazem, né? Os jovens acabam, às vezes, perdendo de longe do que os idosos, né, os velhinhos, estão desenvolvendo. Então, é muito interessante, porque o mapa mental é como você vê o mundo, e
necessariamente a realidade não é a que você está enxergando, tá? O mapa não é a realidade em si, é apenas uma percepção que você tem de acordo com os valores que você absorve, de acordo com a sua cultura, de acordo com a história dos seus familiares, de acordo com o seu genograma, enfim, a percepção que você tem é algo que você adquiriu na vivência, seja com seus amigos, na escola, na faculdade, algumas pessoas que frequentam a igreja, elas têm um perfil, né? Enfim, esse mapa mental, então, ele é como que eu posso falar? Ele é resultado daquilo que você já colocou no seu intelecto. No nosso intelecto é o nosso banco de dados. Então, todo banco de dados, tudo que você tiver no banco de dados, você pode puxar e desenvolver. A nossa mente, ela trabalha com programas. Então, esses programas que a gente tem na mente foram programas que foram instalados, ou a gente se permitiu instalar, né? Ou, às vezes, de uma forma agressiva, esses programas foram instalados. E, de acordo com esses programas, é que você vê o mundo. Então, no mapa, a gente vai encontrar aqui pessoas que veem a mesma coisa, mas de forma diferente. Por exemplo, se você pegar uma notícia e assistir essa notícia num determinado veículo de comunicação, não achei o Telegram, Micheline colocou aqui. Ok, beleza. Então, se você pegar essa notícia e assistir numa determinada estação de televisão, você vai ver que eles vão tender para um lado, se assistir no outro, vai tender para o outro. Ou seja, cada pessoa vê de acordo com seus sensores, cada pessoa ela absorve a informação de acordo com seus sensores. E o que são sensores? Sensores são os nossos 5 sentidos: visão, audição, olfato, o sinestésico e o gustativo, né? Então, através desses 5 sentidos, você interage com o mundo. Se você não tivesse esses 5 sentidos, você estaria apenas vegetando, ok? Uma pessoa que não tem os 5 sentidos é alguém que vegeta, porque você não tem como captar as informações do mundo e processar essas informações. Joia, a Lilian está dando suporte aqui, obrigado, Lilian. Então, é muito importante isso. No mapa mental, ele está impresso, então, o seu perfil, tá? E não adianta você querer mudar alguma coisa se a sua mente não mudou. Você vai apenas sofrer com isso, vai se decepcionar, você vai se frustrar, porque o seu perfil é que vai determinar esse perfil, esse mapa, esse programa que está na sua mente, que vai determinar quais serão os resultados que você vai usufruir, ok? Então, em cima disso, nós criamos padrões, que são padrões limitadores, crenças que são limitadoras, e, como eu falei antes, a mente ela pode ser o algoz ou ela pode ser o seu salvador. Então, é interessante que nesse momento de pandemia, a gente teve a questão do lockdown. A maioria das pessoas entenderam que o lockdown eram férias que todo mundo estava tendo, então, Netflix o tempo todo, dormir tarde demais, 3 horas, 4 horas. E aí, uma pessoa que dorme tarde demais, uma pessoa que não descansa, ela é uma pessoa propensa a desenvolver disfunções orgânicas, disfunções químicas. E quando eu falo de disfunções químicas, essa pessoa ela pode ter processo, inclusive, de problemas neurológicos, problemas mentais. A primeira coisa que uma pessoa, quando procura um psiquiatra, seja com depressão, com pânico, bipolaridade, burnout, ou seja, qualquer outra síndrome, a primeira coisa que o psiquiatra vai fazer é ajustar o sono. Por quê? E a primeira pergunta que ele faz é: você está dormindo bem? Porque quando a gente dorme bem, o nosso cérebro ele trabalha para recompor, para reenergizar o nosso organismo para que a gente possa ir em frente. Então, o que está acontecendo nessa pandemia? As pessoas estão indo dormir 2, 3, 4, 5 horas da manhã, ou seja, estão desenvolvendo um processo de doença. E esse é um mapa mental que não é legal. A gente precisa reformular, a gente precisa entrar nessa rota da mudança para reformular essa questão toda. Uma outra situação que acontece é que os pais estão assim surtando com seus filhos,
na escola, porque tem todo o tempo para fazer os trabalhos, prova, aquela coisa toda. Não fazem trabalho, não fazem provas, os professores reclamam, ou seja, a situação assim é horrível, sendo que a Europa, Estados Unidos, eles trabalham com homeschool há muitos anos, né? E o negócio funciona muito bem, homeschool. Para você ter uma ideia como o mapa mental interfere demais nisso, tem um adolescente chamado Mike Wilmer, ele é da Carolina do Norte. Mike Wilmer, com 12 anos, ele concluiu o ensino médio e, ao mesmo tempo, entrou na faculdade de robótica. Por quê? Ele utilizou esse tempo da pandemia, de ficar em casa, ou seja, o tempo que ele não gasta para ir para a escola e não gasta para voltar, ele utilizou esse tempo para se aprofundar ainda mais naquilo que ele estava estudando, a robótica. E aí, então, com 12 anos, presta bem atenção, com 12 anos, Mike Wilmer, da Carolina do Norte, está entrando na faculdade para desenvolver o curso que ele gosta demais. Mas isso é um mapa mental que esse garoto desenvolveu, na verdade, é resultado da cultura, da família, resultado dos valores, dos princípios, daquilo que ele assiste, das pessoas que estão ao redor, dos amigos. Muito interessante isso. Daí você diz assim, não, tudo bem, mas Mike Wilmer é um americano, então os americanos têm uma mentalidade diferente. Não necessariamente, porque a rota da mudança, ela não está dirigida ou direcionada para americano, para asiático, para judeu, que são gênios, muitos judeus gênios, mas está direcionado para você, a rota da mudança é para você, e é sobre isso que a gente vai estar conversando agora. Eu quero falar de um outro rapaz, de um outro garoto, agora, rapaz, não sei se você conhece, se você já ouviu José Vitor de Menezes. José Vitor de Menezes. Depois você coloca lá enfim, no seu URL para saber quem é esse cara. Ele não é asiático, ok? Ele não é judeu, ele não é americano, ele não é europeu, ele é brasileiro e é sergipano. Sergipano. Esse garoto, esse rapaz, José Vitor de Menezes, com 14 anos, ele fez... como que a gente chama? Não é fugiu aqui o nome aqui. Quando você vai entrar para a faculdade, antes da faculdade, para você entrar, quando você é... Enem. Ele fez lá o Enem com 14 anos e ele passou para a faculdade de medicina, no curso de medicina, na Universidade de Sergipe. Caramba! Com 14 anos ele passou, vou repetir, para a faculdade de Sergipe, né? Para fazer um curso de medicina na universidade. E aí, então, eles tiveram que entrar com um processo judicial para que ele pudesse entrar na faculdade. E hoje, o José Vitor de Menezes tem 20 anos e já está exercendo a profissão de médico, já está atendendo pessoas. Mas esse cara tem um mapa mental diferenciado. Agora, veja bem, essa rota da mudança não ajuda apenas o José Vitor de Menezes, não ajuda apenas o Michael Wilmer, ajuda qualquer pessoa que desenvolveu o programa que ele desenvolveu, que entrar, fazer o que ele fez. Se você fizer o que ele fez, você vai ter os mesmos resultados que ele teve. O Michael Wilmer ou o José Vitor de Menezes, eles não são deuses, eles não são pessoas de outro planeta, eles são humanos, como você. Ok? Eles são exatamente como você. Se você fizer exatamente os passos que eles fizeram, você vai ter os mesmos resultados que eles tiveram. Eu quero te falar uma outra pessoa que tinha um mapa mental fantástico que mudou a história, não apenas a história dele, mas da família, enfim, do entorno, pessoas de outros países. José. José, ele, na inteligência bíblica, ele fala que ele foi vendido com 17 anos pelos seus irmãos, e desde os 17 anos até o momento em que ele se tornou o segundo homem do Egito, o homem mais importante do Egito. Nesse período, em torno mais ou menos de 17, 18 anos, José aprendeu 71 idiomas, segundo o historiador Flávio Joséfo. Flávio Joséfo fala o seguinte, que o tempo que ele estava na prisão, o tempo que ele estava como escravo,
ele se dedicou para dizer assim, eu não nasci para ser esse tipo de pessoa, eu não nasci para estar aqui, eu tenho um propósito, eu tenho um destino, eu sei onde eu quero chegar, e quando você sabe onde você quer chegar, a rota da mudança, com certeza, vai ajudar você a chegar lá, ok? Então, esse mapa mental, elas faz com que pessoas vejam o mesmo cenário de forma diferenciada, ou seja, existem pessoas que veem todas as oportunidades uma dificuldade. E existem pessoas que veem todas as dificuldades uma oportunidade. E aí, responde para mim, que tipo de pessoa você é? Você é a pessoa que em toda oportunidade vê uma dificuldade ou em toda dificuldade vê uma oportunidade? Escreve aí para mim aqui. Eu sei que tem um pouquinho de delay, demora um pouquinho para chegar, mas você pode digitar aí e a gente está aqui acompanhando você, tá bom? E, inclusive, vai ajudar você se movimentar aí, né? Então, você é o tipo de pessoa que vê em cada oportunidade uma dificuldade ou em cada dificuldade uma oportunidade? Digita aí. Bom, enquanto você está digitando, eu quero falar aqui, quando nós mudamos os nossos sensores, quando nós ampliamos e melhoramos os nossos sensores, então, a forma que a gente capta a mensagem de mundo, ela é diferenciada. Para José Wilmer ou para o José, eles captaram uma informação de mundo, assim, caramba, que legal que a gente não precisa ir para a escola, porque agora a gente pode se dedicar, focar de vez naquilo que a gente gosta. Olha aqui o pessoal escrevendo aqui. Muito joia. As oportunidades nas dificuldades, mas às vezes é difícil, é verdade. É difícil, mas não é impossível. Então, toda vez que você achar alguma coisa difícil, você pergunta para você, é difícil, mas é possível? Se é possível, você consegue. Beleza? Isso aí, Dirceu, em toda dificuldade, uma oportunidade. Joia, muito bom, muito bem. Legal. Joia. Fantástico. Algumas pessoas acham que isso, dependendo da situação, é possível ver em cada oportunidade uma dificuldade, oportunidade, enfim. Mas isso também tem a ver com o que você está no momento, qual que é o sentimento que você tem, como que suas emoções estão afetando a sua vida, né? Algumas pessoas são conduzidas pelas emoções, outras pessoas conduzem as emoções, e essa é uma diferença bem interessante. Legal, Iago, obrigado. Show de bola, muito bom. É interessante que na inteligência bíblica, o mestre dos mestres, a pessoa que tinha assim um mapa mental fantástico, inclusive o Dr. Augusto Cury estudou o mapa mental de Jesus e ele fala assim, cara, esse homem, ele era uma pessoa assim, fora do normal, né? Só um minutinho aqui, aconteceu alguma coisa aqui. Pausou. Voltou o áudio que eu vi no Instagram? Beleza, show. Então, esse Jesus, ele fala, no livro de Mateus, ele fala o seguinte, os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Presta bem atenção, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. A palavra candeia, ela significa um pequeno aparelho que ilumina, que gera luz, tem o propósito de iluminar. Mas existe também uma definição um pouquinho mais profunda no dicionário Strong, que fala assim que é algo que ilumina a mente e a alma. Olha só. Então, mente iluminada é algo que a gente fala assim, pô, o cara é uma mente iluminada. Então, quando você está falando de mente iluminada, você pode reportar aquilo que Jesus diz lá em Mateus 6:22, que os olhos são candeia do corpo que pode iluminar a mente, ou seja, você pode ver uma situação, ficar assustado, medroso, paralisar, ou você pode ver uma situação e partir para cima, vou lá e vou resolver a questão. Então, é muito importante a gente entender como que a gente recebe essas informações do mundo e como a gente filtra isso, ok? Existe um adágio popular que o pior cego é aquele que não quer ver, né? Existem situações que estão tão simples, tão fáceis na nossa frente e que a gente acaba, às vezes, se enrolando, né, entre as pernas, nas pernas. A inteligência bíblica fala também do grande sábio Salomão, que ele escreve o seguinte, no Provérbios 23:33, seus olhos verão coisas estranhas e sua mente imaginará coisas distorcidas.
O que Salomão está dizendo é o seguinte, que através dos seus 5 sentidos, através dos seus olhos, você pode alucinar. Quer ver uma coisa? Medo é alucinação. Medo não existe. Medo é fruto de pensamentos. Medo é fruto de cultura. Então, você pode alucinar em relação ao futuro. Tem pessoas que têm medo do futuro, tem pessoas que têm medo do novo. São mapas que impedem você de ir em frente, né? Essa deficiência na visão, na maioria das vezes, pode se tornar em eficiência se você mudar a situação, ok? Então, a pior coisa não é você ter um problema de visão. O pior é você ter a mente empederniда, né? A mente fechada para se melhorar, ok? Já aconteceu de pessoas direcionar você, de pessoas manipular você, de pessoas convencer você em relação a uma situação que você estava convicto que era a melhor situação e, de repente, você abriu mão porque as pessoas foram mais fortes ou mais convincentes que você? Já aconteceu isso? Ou seja, existem pessoas que sabem como convencer, sabem como direcionar, sabem como manipular, e muitas pessoas utilizam técnicas aprofundadas sobre isso. Existem muitas técnicas, né? A Ericksonana, por exemplo, que a gente trabalha, a hipnose, né? De Milton Erickson, é uma das técnicas que pessoas utilizam. A PNL são técnicas, a retórica. Existem muitas técnicas de que pessoas direcionam você e, de repente, elas formam um mapa mental que não é o seu, que não é você. E você, então, acaba se boicotando o tempo todo. Esses boicotes, eles fazem com que você desenvolva frustração, que você perca energia, que você fique triste, faz com que você, enfim, se sinta abaixo do nível da média, né? Mas quando você abre os olhos, você amplia a visão, você começa a ter uma informação de mundo diferenciada, você pode desenvolver uma técnica que eu quero passar para você agora, que é chamada Minimax. Anota aí, Minimax. O que é Minimax? Existem coisas que aparentemente elas estão grandes diante de você e você pode minimizar isso. Você com certeza já ouviu pessoas falarem assim, pô, a pessoa faz uma tempestade num copo d'água. O que essa pessoa está dizendo? É que você maximizou algo que era pequeno, e esse algo que era pequeno se tornou grande. E é interessante essa ilustração, essa fala, né, esse princípio que Jesus dá aqui, se os seus olhos forem bons, você terá um holofote direcionado para você, todo o seu corpo terá luz, que na história de um povo judeu, eles precisavam conquistar uma terra. E aí, então, foram lá 12 espias para olhar a terra, para examinar, ver como que era. Mas 10 espias voltaram com um mapa mental onde eles se viam como gafanhotos. E eles diziam o seguinte, nós nos víamos como gafanhotos e também aquelas pessoas que moravam naquela terra também viam a gente como gafanhotos. Ou seja, quem você é? Gafanhoto. Um mapa mental de alguém que nunca vai conquistar alguma coisa. Eu fui chamado para ajudar um garoto que ele tinha uma idade mental de 10 anos, um garoto de 17 anos com idade mental de 10. E aí a mãe me chamou, me contratou, e falou assim, Nelson, eu quero que você ajude a resolver esse problema do meu filho. Eu falei assim, beleza. E aí, a primeira encontro com esse garoto, primeira sessão que eu fiz com esse garoto, eu perguntei para ele, e aí, quem você é? Como que você se vê? Daí ele falou assim, eu sou um merda. Eu falei assim, hã? Eu falei assim, eu sou um merda. Aí então eu falei, que tipo de merda você é? Você é da mais durinha, da mais molinha? Aí eu comecei a zombar da crença dele, porque enquanto ele acredita que ele é um merda, ele vai ter resultado de merda. Aí eu comecei a zombar da crença dele e falei assim, levanta aí, vamos lá. E aí eu conduzi ele até o banheiro, falei assim, aonde que a merda tem que estar? Daí ele falou assim, no vaso. Eu falei assim, por que você não está lá então? Se você é um merda, se você acha merda, o seu lugar é ali no vaso. Eu acho que é ali que você deve morar. Entra lá agora e vamos resolver essa questão. Eu falei assim, não, eu não sou merda. Ou seja, a gente quebra crenças limitadoras, na maioria das vezes, maximizando
aquela crença e trazendo para a pessoa um desconforto. Quando ele se sentiu desconfortável com aquela situação, ele falou assim, não, eu não sou. Eu falei assim, então tá, se você não é, então o que você é? Eu falei assim, eu ainda não sei quem eu sou, mas eu sei quem eu quero ser. Eu falei assim, caramba! Eu na primeira sessão, eu ouvindo isso dele, eu já fiquei assim, uau, vai ser fantástico desenvolver um trabalho com esse garoto. E aí, então, no decorrer da sessão, ele falou assim, eu quero ser um modelo. Eu falei assim, poxa, mudou muito, hein? Mudou muito. Então, eu metamodelei, a gente trabalhou com alguns metamodelos de que tipo de modelo ele queria ser, para ele poder ter um destino, uma rota, porque se você não tem destino, você vai estar andando em círculo. Isso foi, inclusive, uma ministração, uma palavra que eu trouxe ontem, aqui com o pastor Dirceu, em Saquarema. Nós estivemos ontem conversando com o pessoal dele sobre isso. E aí a pior coisa é você não saber aonde você quer chegar, ok? Se você não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho serve. Qualquer caminho para você vai estar legal. Então, a gente reconfigurar esse mapa, a gente utilizar essa rota de mudança, ela é importantíssima, ok? Importante é você saber em sua mente quais são as ferramentas que você vai estar trabalhando a seu favor, que vão contribuir para que essa mudança aconteça. Boa noite, Bárbara. Muito jóia, muito bom ter você aqui. Agora, presta bem atenção. Se você não utilizar essa rota da mudança, você vai ser conduzido por manipuladores. Ou você vai continuar indo para o lugar indesejável, para o lugar onde você não quer. Utilizar a rota da mudança vai fazer com que você consiga conquistar a sua vida desejada. Talvez não seja possível você mudar o passado, ok? Mas é possível você reescrever a sua história hoje. Aproveite e invista fortemente, intensamente, para que a sua mudança aconteça agora. Né? O seu futuro, ele está totalmente vinculado com o seu agora, com o seu aqui, com o seu presente. Não existe futuro sem presente. Então, se você errou no passado, ok, para de olhar no retrovisor, começa a olhar no para-brisa, porque o retrovisor é um espelhozinho pequenininho que mostra apenas aquilo que você já passou. Mas muitas pessoas, elas vivem olhando no retrovisor. E esse retrovisor, ele faz com que você esteja relembrando o passado e com que você sinta o mesmo sentimento. Aliás, nós somos peritos em revisitar o passado, visitar e revisitar o passado, e toda vez que a gente visita o passado, a gente vai buscar uma experiência ruim, uma experiência negativa, e essa experiência negativa vai trazer um sentimento também de dor, um sentimento de frustração, um sentimento negativo, e em cima desse sentimento é que as pessoas projetam o futuro. Na inteligência bíblica, nós temos um cara chamado Jeremias, que ele fala o seguinte, eu quero trazer à memória o que me dá esperança, eu quero voltar ao passado e buscar coisas boas, coisas que vão me impulsionar para um futuro melhor. Então, é inteligente você parar de olhar o espelho e começar a olhar o retrovisor, até porque o retrovisor é muito maior e o retrovisor, ele aponta para o destino, ele aponta para o futuro, ok? Joia, Silvana Trindade, viver o presente é muito importante, concordo plenamente com você, Sil, show de bola. Vamos ver aqui, Sueli Amorim, que legal ter vocês aqui, muita gente, obrigado, gente, pelo carinho. Aproveita e compartilha que a gente está quase chegando no final, mas tem coisa ainda fantástica para a gente conversar sobre essa história, sobre a rota da mudança. Preste bem atenção, ou você assume o controle da sua vida, ou você vai ver outras pessoas rabiscando a sua vida. Ou você assume o controle da sua vida, ou outras pessoas irão rabiscar a sua vida. E aí, você vai ter apenas um rabisco. Ok? Então, é importante a gente entender como que eu consigo, Nelson, desenvolver esse processo da rota da mudança. É muito importante a gente aprender a utilizar os filtros, né? Como a gente ouve a informação, como que a gente vê a informação, como que a gente sente, como que a gente absorve a informação. Então, essa forma de mudar os filtros promove para você também resultados diferentes na sua mente, ou seja, a sua mente e o seu cérebro conversam.
E quando a sua mente dá uma informação negativa para o seu cérebro logo joga hormônios negativos para o seu organismo. E aí, então, em cima disso, é que você performa aquilo que você vai fazer. Mas se a sua mente manda mensagem legal para o seu cérebro também reage em relação a isso. Por exemplo, se você perguntar para o seu cérebro por que eu sou burro, ele vai falar, você é burro por isso, por isso, por isso, por isso. Por aquilo. Se você perguntar por que eu sou sábio, inteligente, ele vai falar, você é inteligente por isso, por isso, por isso, por aquilo. Muito interessante. Por que sou gordo? Você é gordo por isso, por isso, por isso. Por que sou magro? Da mesma forma. Então, a mente e o cérebro conversam o tempo todo. E aí, é muito interessante a gente desenvolver um filtro, assim como o Mike Wilmer, ou assim como o José, esse sergipano, desenvolveu o filtro de aproveitar a situação do momento para projetar uma vida desejada, você também pode fazer isso hoje, né? Então, digita aí para mim, Nelson, como é que eu posso utilizar o meu mapa mental? Como é o meu mapa mental? Melhor, como é o meu mapa mental? Fala para mim aí, como é o seu mapa mental? Como que você vê a vida? O caminho que você está trilhando, você acha que você poderia chegar mais rápido, com maior impacto? Porque é interessante, na história da nossa vida, a gente pode chegar rápido num determinado lugar sem impacto nenhum. Ou a gente pode ir gerando marcas profundas na vida de pessoas. E gerar marcas profundas na vida de pessoas, esse é o meu propósito de vida. Eu amo impactar a vida de pessoas e gerar essa chave, utilizar a rota da mudança para virar esse mapa mental, né? Então, digita aí como que é o seu mapa mental. Ok. Travou aqui para a Bárbara. Está travando para mais alguém? Beleza. Ok. Você consegue identificar na sua vida quais são os boicotes que foram estabelecidos, foram instalados na sua mente? A mente, né? A mente. Como é que esses boicotes, eles se apresentam e impedem você de ir em frente? Impedem você de fazer o que você poderia fazer? Você olha para você e diz assim, caramba, eu tenho muito potencial, mas pouca potência. Eu tenho muito potencial, mas não consigo sair do lugar. Quais são os boicotes que impedem que esse potencial se transforme em potência? Fala aí para mim. A mente, ela prega algumas peças, né, nas pessoas, em você, e essas peças acabam prejudicando a formulação da sua história. Então, se você continuar indo por esse caminho, com esse mapa mental, provavelmente você vai ter dificuldade. Nelson, e aí, como que eu faço isso? É preciso você fazer uma atualização do seu mapa mental. Senão, você vai entrar em ruas que são no contramão, ou ruas que vão te levar por destinos perigosos, ou então por caminhos, né, tortuosos. Se você não reformular esse mapa vai boicotar você. Não adianta você querer fazer coisas diferentes com a mesma mentalidade. Você vai ter aula, no começo eu falei, né? O bem que eu quero fazer eu não consigo, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu consigo. Eu acho que deu uma travada aqui no YouTube, mas a gente vai continuar aqui, ok? O que fazer para gerar mudança, utilizar a rota da mudança? Como utilizar a rota da mudança? Eu vou te dar 5 passos rapidinho, e aí então vou abrir para perguntas, beleza? Se você tem a sua pergunta, vai colocando aí, vai pensando aí, coloca no papel. Se você quiser já digitando aqui, a nossa equipe aqui já vai pegando as perguntas aqui e já vão me ajudando aqui também. Então, qual a sua pergunta? Anota aí. Não se esquece de entrar lá no nosso grupo do Telegram, a gente vai aprofundar ainda mais sobre esse tema. Tá? E depois que terminar essa live aqui, tá já encerrando, você pode compartilhar isso ainda com seus amigos, para que eles sejam beneficiados assim como você, ok? Se inscreve no nosso canal aqui no Instagram, no YouTube, e enfim, e vai ser muito jóia. O que fazer para ter
essa mudança, utilizar a rota da mudança? Primeira coisa foi aquilo que Paulo fez, reconhecer quem você é, quais são os seus boicotes, reconhecer de que forma a sua mente ela prega as peças em você, tá? Segundo, primeiro é ter clareza de quem você é. Tenha clareza de quem você é. Segundo, tenha clareza de onde você está. Muito importante você saber onde você está. O terceiro, tenha clareza de quais são os resultados que você tem, fazendo o que você está fazendo. Né? Aonde você já chegou, o que você conseguiu conquistar na vida. Né? Todas as conquistas, elas promovem a gente. Então, quais são as suas conquistas? Anota aí, beleza? Quarto, observe pessoas que têm a mesma idade que você, mesma classe social, mas tiveram uma superação. Pessoas que têm a mesma idade, mesma classe social, pessoas do seu convívio, mas que tiveram uma superação e tiveram um resultado assim, fantástico. Observe a vida dessas pessoas e metamodela, vê o que elas fizeram. E os princípios, eles funcionam para todas as pessoas. Os princípios, se você subir num 10º andar, se um multimilionário apertar o elevador e subir num 10º andar no edifício, você entrar no elevador e apertar o 10º andar, o elevador vai te levar no mesmo lugar que o multimilionário chegou, ok? Sim ou não? Agora, se esse multimilionário se jogar do 10º andar e você olhar e se jogar também, você vai ter o mesmo resultado que ele. O chão não vai dizer assim, não vou matar esse cara porque ele é multimilionário, mas esse pobrezinho então vai morrer. Não. Os princípios, eles são estabelecidos, eles funcionam independente de quem você é, independente de sua crença, independente de raça, independente da sua etnia, enfim. Princípios sempre funcionam para todas as pessoas, ok? Observe pessoas, o que essas pessoas fizeram, então, e crie, então, um metamodelo para que você possa mudar, ok? Eu gosto, às vezes, inclusive, de ler a bibliografia, como pessoas que tem Madre Teresa de Calcutá, enfim, outras pessoas que fizeram diferença na história. Então, estou aqui agora esperando as suas perguntas. Quais perguntas você tem? Se você tem, observe pessoas, isso. Joia, Lilian está aqui colaborando com a gente. Esses são os últimos minutinhos da nossa live, onde eu quero responder as perguntas, ou se você tem algo para acrescentar também, pode fazer. Beleza? Joia, joia. Quem já clicou lá no link do Instagram, do Telegram, já entrou? Fala aí para mim aí também. Show de bola. Gente, qual é a razão que a gente tem gerado esse movimento? A razão que eu tenho gerado esse movimento é que eu sei quem eu sou, eu sei onde estou, eu sei o meu propósito de vida e sei qual é a minha missão. O meu propósito de vida e a minha missão, eles estão linkados. E o meu propósito de vida é conectar pessoas aos seus propósitos de vida, porque eu entendo que viver sem propósito é um despropósito. E eu entendo que também sozinho eu vou conseguir pouco resultado, mas quando eu consigo agregar pessoas, como você que está aqui assistindo no Instagram ou no YouTube, quando eu consigo agregar pessoas que têm valor, pessoas com valores, com princípios, a gente pode criar um exército, um grupo que pode desenvolver essa missão muito maior. Então, o meu propósito é conectar pessoas aos seus propósitos de vida, e a minha missão é gerar multiplicadores. Então, eu estou aqui gerando multiplicadores. Estou cumprindo a minha missão hoje, falando com você. Estou cumprindo a minha missão. E então, por que estamos fazendo isso? Porque nós entendemos que o mundo está doente. O mundo está doente. Você vê num processo como esse, pessoas morrendo o tempo todo, e a mentalidade, o mapa mental de algumas pessoas é simplesmente se aproveitar do cenário para se projetar politicamente, de uma forma socioeconômica, enfim,
outras pessoas para melhorar, inclusive, ganhos, se aproveitando da doença, da dor, da tristeza de outros. Um mapa mental horrível. O mundo está doente. As pessoas estão adoentadas. E cada vez mais isso vai aprofundar. E eu tenho trabalhado há mais de 30 anos, eu atendo pessoas. Há mais de 30 anos eu estou conectando pessoas aos seus propósitos de vida. Há mais de 30 anos eu estou curando a mente de pessoas, estou ajudando pessoas a se reinventarem, a utilizar a rota da mudança. E eu sei que quanto mais pessoas eu imprimir esses valores, quanto mais pessoas eu compartilhar essas ferramentas, maior será o nosso resultado. Então, eu estou convocando você, estou conclamando você para fazer parte de um time que sabe quem é, sabe onde quer chegar e sabe marcas profundas que quer gerar na sociedade como um todo. Talvez você possa pensar hoje, não, mas eu estou legal, mas de repente alguém na sua família pode não estar legal ou pode vir a passar por uma situação de dificuldade e nada melhor do que você trabalhar com a prevenção do que com a intervenção. Você vai estar preparado para ajudar a pessoa que está no seu entorno. Então, nós estamos gerando esse movimento, vamos fazer outras lives, estamos colocando conteúdos no Instagram. Se você não entrou ainda no meu Instagram, entra lá, @nelson.babiuk. Entra lá e você vai estar recebendo os nossos posts, e fantástico, ok? Então, o motivo da gente estar fazendo esse movimento é alcançar o maior número de pessoas. É alcançar o maior número de pessoas, com pessoas que têm visão, ou que querem reformular os seus sensores, querem ver o mundo de uma forma diferenciada e querem restaurar pessoas que precisam de restauração, ok? Se esse meu propósito é o propósito que você vê que tem a ver com você, se essa missão tem a ver com você, então compartilha aí. Como mudar a mente se o seu cônjuge não tem o mesmo objetivo? Denise, joia, Denise, que legal essa tua pergunta. Veja bem, nós somos responsáveis pelas mudanças que acontecem na nossa mente. Quando a nossa mente, o nosso mapa mental, ele é atualizado, a gente não enxerga mais a pessoa como a gente enxergava, e a pessoa que enxerga a gente vai começar a enxergar de forma diferente. Por mais que essa pessoa não queira admitir, mas a partir do momento que você muda seu mapa mental, o mundo como um todo vai entender que a vibração, que as frequências do seu cérebro mudou. Ou seja, a mudança de mapa mental vai gerar mudança na vida da outra pessoa. Então, a princípio, não se preocupa muito com o outro, mas esteja você se permitindo, permita-se você mudar. E se o outro não quiser mudar, a responsabilidade é dele, né? A responsabilidade é simplesmente dele, mas eu tenho certeza que a mudança que você faz vai promover o incômodo na vida do outro. E esse incômodo é que vai fazer com que ele mude. Porque as pessoas mudam por perspectiva ou por algum tipo de incômodo. Ok? Joia. Tem alguma outra pergunta aí? Turma, tá me ajudando aqui, meus colaboradores. Beleza, beleza. Joia. Denise, ficou legal para você? Você entendeu? Alguém tem mais alguma pergunta? Ou a gente pode concluir aqui? Joia. Show de bola. Muito bom. Gente, eu sou muito grato mesmo por vocês estarem aqui. Essa live não seria o que foi se você não estivesse aqui. Não teria a mesma empolgação, o mesmo resultado se você não estivesse aqui. Então, você é objetivo do nosso movimento. E nós queremos que você se una a gente, se una a nós, para que a gente possa expandir cada vez mais esse nível, essa vibe, né, que o pessoal fala, esse sentimento, enfim, esse padrão, esse manifesto, e a gente possa alcançar o maior número de pessoas. Beleza? Obrigado, Denise. E eu estou à disposição, se você quiser entrar também no privado,
e conversar um pouquinho mais, também fica à vontade, tá? Esperando pela próxima. Kelly, muito jóia. Kelly, você é fantástica. Sueli, obrigado. Muito jóia, muito jóia. Que o pessoal aqui também do YouTube, obrigado demais pelo carinho de vocês. Amamos vocês. E entra lá no Telegram, vamos aprofundar mais esse tema. E lá a gente vai falar também qual é a próxima live. Fica ligado também no Instagram, que a gente vai estar todo momento postando alguma coisa para melhorar a conexão que a gente tem, beleza? Um grande abraço para vocês, uma excelente noite, que vocês possam descansar bem, serem renovados, vocês possam ser energizados durante a noite para o dia seguinte, para amanhã, vocês estarem perfeitos, beleza? Para ter uma excelente produção e uma grande produtividade, beleza? Beijo para vocês, beijo para você aqui do Instagram, até mais.